tempo. E uma das coisas que eu acredito que nós estejamos aprendendo como igreja ao longo desses 5 anos de jornada é estarmos sensíveis à voz do Senhor. Irmãos, o fato de nós declararmos a nossa confessionalidade reformada, declararmos que acreditamos nos 5 solas, isso não pode de forma nenhuma, ao contrário, isso não pode de forma nenhuma nos tornar insensíveis ou frios. Ao contrário, nós precisamos que a nossa devocionalidade, a nossa adoração ao Senhor queime como uma brasa viva. A nossa adoração ao Senhor precisa ser viva. Não há problema quando nós adoramos ao Senhor e levantamos os nossos braços, quando choramos, quando exaltamos ao Senhor na sua majestade. Não só isso, mas quando sentimos a dor do nosso próximo, nesse caso de uma irmã nossa. Hoje o Senhor chamou para si a vida da Dona Elisa. E, irmãos, eu acredito que ela tem encontrado o Senhor. Eu acredito que ela nesse momento está nos braços do Senhor, adorando e exaltando. É óbvio que a morte, ela nos causa dor, ela nos causa tristeza, mas ao mesmo tempo ela nos recorda que não devemos apenas observar esse momento da dor, mas precisamos nos lembrar da pessoa da Dona Elisa, com aquele sorriso contagiante, com aquela disposição em servir ao próximo, de uma mulher que era extremamente apaixonada pelo seu marido, uma mulher extremamente apaixonada pelos seus filhos, pelos seus netos. E isso eu vou carregar sempre no meu coração como memória da irmã Elisa. Da última vez que ele esteve aqui conosco, junto com o seu José. Semana passada o seu José conosco aqui, e ficou marcado nos nossos corações aquilo que ele falou, que a última palavra que ele tinha pertencia ao Senhor. E aprove ao Senhor tomá-la para si. Então, nós sentimos a dor da partida e da despedida, nos solidarizamos com a Pátio e o seu José, mas também nos recordamos que o Eclesiastes fala sobre tempo, Há tempo para todas as coisas. Então, eu acredito que o legado que a Dona Elisa nos deixou para todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar com ela, de conviver com ela, vai marcar profundamente cada coração. Eu queria aqui iniciar a minha fala com essa pequena reflexão. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Vamos ler dos versos 12 a 28. Gênesis capítulo 37, do verso 12 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor.
Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rubem disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite ministrada aos nossos corações. Fala-nos de forma profunda, confronta-nos, ensina-nos e exorta-nos. Essa é a nossa súplica. Em nome de Jesus. Amém. A inveja, como eu falei na semana passada, e reafirma aqui novamente, é um dos frutos da carne, resultante de um coração pecaminoso do ser humano. E por causa da sua inveja, os irmãos de José tramaram e o venderam para mercadores. E eu quero ler com vocês o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, verso 18, e o Evangelho de São Marcos, capítulo 15, verso 10, onde vamos poder observar um paralelo com o sofrimento de Cristo. Vamos ler aqui Evangelho de São Mateus, capítulo 27, apenas o verso 18, que diz assim: porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. O Evangelho de São Marcos, capítulo 15, verso 10, diz ainda: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. O seu ódio crescente era o mesmo que homicídio, pois apesar de não terem assassinado José de fato, com suas próprias mãos, alguns deles haviam feito isso em seu coração por diversas vezes. Porque os filhos de Jacó estavam pastoreando o rebanho a mais de 70 quilômetros de casa, quando certamente havia bons pastos disponíveis mais perto de Hebrom. Uma possível resposta: não queriam ser espionados por ninguém da família. Por que voltaram então à região perigosa próxima a Siquém, já que a reputação da família de Jacó entre aquele povo era terrível, complicada? Eu posso sugerir aos irmãos
como resposta que os irmãos estavam envolvidos com o povo daquela cidade, o povo daquela terra, e não queriam que Jacó ficasse sabendo disso. Mas há uma terceira pergunta que nos deixa ainda mais perplexos. Sabendo que seus filhos odiavam José, por que Jacó mandou que fosse visitá-los sozinho e usando a vestimenta especial que havia causado tanta irritação nos outros irmãos? Um dos servos de confiança de Jacó poderia ter feito esse mesmo serviço de forma até mais rápida. E vale lembrar, como lemos aqui, que Jacó se perdeu. Ele se perdeu. Ele não tinha um GPS, um celular que pudesse dar a orientação aonde estavam seus irmãos. E esse outro servo seria mais eficiente ao encontrar os outros irmãos. A resposta é que a mão providencial de Deus estava operando de modo a realizar os seus propósitos divinos para Jacó e a sua família. E numa última análise, para todo mundo. No Salmo 105, 17 diz: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Deus já havia determinado que José devia ir para o Egito. E esse foi seu meio de realizar tal intento. Puxa, PR, mas o Senhor tem umas formas tão radicais de fazer as coisas acontecerem, os seus propósitos acontecerem, não é? Significa? Significa. É assim. É possível que José tenha levado mais ou menos 3 dias para ir de Hebrom a Siquém. Mas quando chegou lá, ficou sabendo que seus irmãos haviam se deslocado cerca